E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta, vamos dar continuidade às nossas aulas. A aula de hoje, ainda dentro da disciplina de regulamentação da aviação civil, vamos ver um pouquinho sobre a aviação civil no Brasil. O nosso objetivo, é identificar os órgãos do Sistema de Aviação Civil, que atende pela sigla de SAC, SAC, e as suas respectivas atribuições. Então vamos lá, Sistema de Aviação Civil, vamos ver uma visão geral do sistema. Antes disso, a gente vai ver um pouquinho do histórico de criação da ANAC, e isso nos vai fazer entender um pouco do contexto até atual que a gente vive em relação ao nosso marco legal, em relação às providências que a gente vem tomando ao longo do tempo como Estado em relação à regulação da aviação civil no Brasil. Então, como vocês podem ver aqui, a aviação civil no Brasil começa a ser regulada a partir de 1931, quando Getúlio Vargas, através de um decreto, cria o Departamento de Aeronáutica Civil. Então, nasce o conhecido DAC, mas como Departamento de Aeronáutica Civil, com sede no Rio de Janeiro. E aí, um ponto importante, subordinado ao Ministério de Viação e Obras Públicas. Então, o Brasil toma a iniciativa de criar uma autoridade de aviação civil para regular e normatizar a operação no Brasil, porém, sem ainda uma estrutura que pudesse desenvolver um trabalho realmente com pessoas capacitadas e focadas na gestão da aviação. Okay? Isso nos teve um preço bastante importante. Bom, vejam que agora, 10 anos depois, é criada a Força Aérea Brasileira. Então, em 1941, o Decreto 2961 cria o Ministério da Aeronáutica, que passa a reunir o DAC, o Departamento de Aeronáutica Civil, e também as aviações militar e naval. Então, até 1941, existia a aviação militar, que era ligada ao Exército Brasileiro, e a aviação naval ligada à Marinha do Brasil. Com a criação do Ministério da Aeronáutica, passamos a ter 3 forças distintas, cada uma com a sua missão: o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. A partir de então, somente quem voava era a Força Aérea Brasileira, A Força Aérea Brasileira que trouxe para dentro da sua estrutura a aviação militar e a aviação naval. E como um órgão que era especialista na questão da aviação, trouxe também para dentro de si o Departamento de Aviação Civil. Cabe ressaltar, e isso é muito importante, que, muito embora o DAC tenha vindo para dentro da Força Aérea Brasileira, ele continua como um órgão que tem o objetivo de regular e normatizar a aviação civil. Ok? Muito bem. Mais tarde, em 1969, ainda sob a gestão da Força Aérea Brasileira, a FAB resolve trocar o nome do DAC. Então, o DAC, que chamava-se Departamento de Aeronáutica Civil, passa a se chamar Departamento de Aviação Civil, o conhecido DAC como Departamento de Aviação Civil, que a gente trabalhou com ele até 2006, quando ele foi extinto, então, pela criação da ANAC. Cabe ressaltar que a ANAC, na verdade, foi criada por uma lei em 2005, e teve a sua regulação, a regulamentação do seu funcionamento através de um decreto em 2006. Então, a partir de 2006, a gestão da aviação civil no Brasil ela passa a ser totalmente civil, um órgão civil, sem nenhuma subordinação ou vinculação com um órgão militar.
tá ok? Então, fazendo aí uma pequena revisão do que a gente acabou de falar, 1931, Getúlio Vargas cria o Departamento de Aeronáutica Civil, né? Subordina esse departamento ao Ministério de Aviação e Obras Públicas. 1941, surge a Força Aérea Brasileira, né? E com o surgimento da Força Aérea Brasileira, ela traz para debaixo da estrutura da Força Aérea o DAC e as aviações militar e aviação naval. 1969, né, a Força Aérea Brasileira resolve trocar o nome de Departamento de Aeronáutica Civil para Departamento de Aviação Civil. E essa troca é importante, porque esse nome, essa palavra aeronáutica, dentro do Departamento de Aeronáutica, poderia trazer alguma confusão com a aeronáutica, né, que é a própria Força Aérea Brasileira. E aí deixar entender que o DAC seria um órgão militar, quando na verdade era àquela época um órgão civil, né, gerido, mantido e equipado com recurso humano da Força Aérea Brasileira, mas com a missão de governar, regular e regulamentar a aviação civil no Brasil. Ok? Muito bem. Dando seguimento. Agora sim, os órgãos do SAC, do Sistema de Aviação Civil. Hoje, a ANAC não é mais subordinada à Secretaria de Aviação Civil. Até o governo do presidente Michel Temer, nós tínhamos a Secretaria de Aviação Civil, debaixo da Secretaria de Aviação Civil, a ANAC, né? Hoje, a ANAC ela está vinculada ao Ministério da Infraestrutura, né? E dentro do Ministério da Infraestrutura, a gente tem a Secretaria de Aviação Civil, né? Então, o primeiro órgão do Sistema de Aviação Civil no Brasil, o próprio Ministério, que traz dentro de si essa estrutura, né? Mas a Secretaria de Aviação Civil. Um outro órgão do Conselho, do SAC é o Conselho Nacional de Aviação Civil, conhecido como CONAC, né? É um conselho que vai dar suporte, né, à Secretaria de Aviação Civil nas decisões estratégicas, né, de planejamento de ações para a aviação civil no Brasil. O conselho tem aí esse papel, né? Depois, a própria ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, que eu já destaco aqui, a ANAC tem um papel fundamental dentro do SAC, como órgão central do SAC, e aí eu já destaco essa importância e peço que vocês marquem essa observação. Essa questão é uma questão que pode realmente ser cobrada pela ANAC na prova, e certamente é importante vocês saberem. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ela é o órgão central do SAC, ok? Órgãos ligados ao comando da Força Aérea, ao COMAER, que tem um papel fundamental também dentro do SAC, né? Muito embora sejam órgãos diretamente ligados à Força Aérea Brasileira, são órgãos que têm um papel importante dentro do sistema de aviação civil. Então, o comando da aeronáutica, o próprio COMAER, né, trazendo dentro de si o CENIPA, né, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que tem como papel principal e fundamental dentro do SAC a investigação e prevenção dos acidentes aeronáuticos no Brasil. Trabalhar como um centro que vai emanar todas as recomendações de segurança a partir dos processos de investigação dos acidentes e incidentes aeronáuticos, com a finalidade de proporcionar aos operadores, né, informações preciosas para que eles possam efetivamente, dentro das suas organizações, desdobrar em processos que visem a segurança operacional, a melhoria da segurança operacional. Outro órgão do COMAER que tem papel importante dentro do SAC é o DECEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, né, que tem por finalidade controlar todo o fluxo de aeronaves dentro do espaço aéreo brasileiro, ok? Também importante dentro do COMAER, o DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que tem um papel importante
de fomento à indústria, de pesquisa para a indústria aeronáutica. Poderíamos citar aqui também o IFI, que está dentro do DCTA, né, onde também tem um papel importante, além do fomento, na formação, na capacitação técnica de pessoal. Ok? Muito bem, vamos lá. E as finalidades do SAC? Quais são as finalidades do SAC? Então, o SAC tem a finalidade de organizar todas as atividades necessárias ao bom funcionamento da aviação civil no Brasil, né? A abrangência é bastante vasta, né? Possui uma extensa e complexa gama de atividades, né, que vão envolver ações governamentais, ações com a indústria aeronáutica, empresas aéreas e também o aerodesporto. Então, esses órgãos que compõem o SAC, a Secretaria de Aviação Civil, o CONAC, a própria ANAC como órgão central do SAC, e também o Comaer, com o apoio do DCEA, do CENIPA e do DCTA, apoiar, né, toda a estrutura da aviação civil no Brasil, de forma que ela se desenvolva de forma segura. Okay? Toda essa infraestrutura de apoio, compartilhada pelas aviações civil e militar, né, e a formação de recursos humanos altamente especializados. Essa formação, tanto feita, por exemplo, no CENIPA, quando ele abre vagas para os cursos de prevenção em acidentes aeronáuticos, né? E também no IFI-DCTA, por exemplo, nos cursos, nos diversos cursos que tem lá, e eu cito aqui como exemplo os cursos de ensaios não destrutivos, né? Nos diversos métodos e técnicas de ensaio não destrutivos. Bom, aí a gente entra num ponto agora, né, de entender, né, a atividade da aviação civil pública, né, no Brasil, como ela vai se desenvolver e quais são as suas principais tarefas, né? Então, controle, fiscalização e homologação de aeronaves civis, seus componentes, equipamentos, serviços de manutenção. Registro de aeronaves civis através do RAB, né, Registro Aeronáutico Brasileiro. Controle e fiscalização do funcionamento de empresas e concessionárias e permissionárias de navegação aérea. Orientação, incentivo e apoio para a formação e especialização de pessoal aeroviário, aeronauta e controle, né? Essa formação, tanto uma formação inicial como periódico, né, visando que a manutenção dessas qualificações ela seja estabelecida ao longo e mantida ao longo do tempo, né? Podemos ainda falar da orientação, coordenação e controle referente à instalação, à manutenção e à operação de aeródromos, né? Inclusive no que diz respeito aos serviços de apoio necessário à navegação aérea, coordenação, controle e fiscalização do movimento de aeronaves civis, públicas e privadas, inclusive quanto a passageiros e cargas. Incentivo, apoio e orientação e controle da aviação desportiva especializada. Bom, agora a gente vai falar especificamente da ANAC como órgão central do SAC. Vamos lá. Então, criação da ANAC, a gente havia falado lá atrás, né? A Agência Nacional de Aviação Civil foi criada em 2005 por uma lei, né? E teve o seu funcionamento a partir de um decreto em 2006, né? E criada com a finalidade de substituir o antigo DAC com a função de regular e fiscalizar a atividade da aviação civil e também a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária no Brasil. Como falei, instituído em 2005 por uma lei, mas somente começou a atuar em 2006, substituindo o então Departamento de Aviação Civil, que até a essa época estava subordinado ao Comando da Aeronáutica. É uma autarquia federal de regime especial, vinculada ao Ministério de Infraestrutura, e isso é importante, porque não existe subordinação, né? A ANAC ela tem o seu funcionamento de forma independente, ela tem uma vinculação somente com o Ministério de Infraestrutura, tá ok?
E as ações da ANAC se enquadram em macros processos de certificação, fiscalização, normatização e representação institucional. Então, isso é importante, é um ponto que eu destaco que seria importante de vocês marcarem aí nos estudos de vocês, esses macroprocessos de atuação da ANAC. Certificação, fiscalização, normatização e representação institucional. E vamos lembrar, como representação institucional, a gente tem a ANAC como um dos nossos representantes na ICAO, lá em Montreal. Ok? Aqui a gente vê um organograma do Ministério de Infraestrutura. Eu destaquei em vermelho acima o Ministério. Depois nós temos aqui numa linha de subordinação a Secretaria de Aviação Civil, né? em linha com todas as outras secretarias. Depois o Conselho de Aviação Civil e mais abaixo, no último retângulo em vermelho, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que nessa linha, todas as agências que estão aí, elas não têm vínculo, elas não têm subordinação com o Ministério, elas têm um vínculo com o Ministério. Então, a ANAC é vinculada ao Ministério de Infraestrutura. Muito bem. Está aí a lei, né? A Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, cria a ANAC e o seu funcionamento é regulado pelo Decreto 5.731, de 20 de março de 2006. Como falei, a ANAC tem independência administrativa, autonomia financeira, ou seja, ela provê os seus próprios recursos com as taxas e multas que ela aplica em consequência da sua ação de fiscalização, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes. Tem sede e foro no Distrito Federal e, mais uma vez, ratificando aí essa informação, isso a gente não pode errar, né, vinculado ao Ministério da Infraestrutura. Essa vinculação hoje ao Ministério da Infraestrutura é algo muito ligado a uma decisão política, né? Até bem pouco tempo, como falei, ela era vinculada à Secretaria de Aviação Civil. Com o novo governo, após o governo do Michel Temer, o governo do presidente Bolsonaro, ele encampou essa secretaria para dentro da estrutura do Ministério de Infraestrutura e trouxe também a ANAC como órgão vinculado também ao Ministério de Infraestrutura. E a finalidade da ANAC, regular, fiscalizar as atividades da aviação civil e da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Ok? Bom, vamos lá. Missão da ANAC, né? Garantir a todos os brasileiros a segurança e a excelência da aviação civil. Visão: ser uma autoridade de referência internacional na promoção da segurança e do desenvolvimento da aviação civil. E os seus valores, né? Isso é importante, né? Toda organização ter a sua missão, visão e valores. Essas informações aí, aqui embaixo, a fonte tirada da própria ANAC. Então, a partir de março de 2006, né, com o advento da criação da Agência Nacional da Aviação Civil, ela foi instituída com os seguintes propósitos. Nós vimos os macroprocessos, mas dois desses foram bastante importantes logo no seu início. Desmilitarizar o transporte aéreo brasileiro. E por que desmilitarizar o transporte aéreo brasileiro? Vamos lembrar que o DAC foi criado como Departamento de Aeronáutica Civil em 1931, no governo de Getúlio Vargas, mas 10 anos depois, em 1941, ele foi colocado debaixo da Força Aérea Brasileira. E lá permaneceu de 1941 até 2006. E como eu havia falado para vocês, toda a estrutura de recurso humano e gestão da aviação civil era militar. Então, a desmilitarização era tão e simplesmente a substituição dos servidores do DAC, que eram servidores militares, por servidores civis, né? Essa transição ela ocorreu de 2006
até 2009, 2010 ali, já não tinha mais nenhum militar de carreira na ANAC. Hoje, a ANAC tem o seu corpo de técnicos, todos civis, todos admitidos mediante concurso. Então, ela cumpriu o seu primeiro papel, né, logo da sua criação, com a desmilitarização do transporte aéreo brasileiro. E aí, mais uma ressalva, eu queria que isso ficasse bastante bem claro para vocês, porque esse termo pode gerar confusão. A aviação civil no Brasil, o DAC, não era militar, era um órgão civil ocupado, né, os seus postos por militares da Força Aérea Brasileira, mas com a obrigação, com o objetivo de regular a aviação civil, ok? Então, a desmilitarização que se refere aqui é a saída dos servidores, do recurso humano que fazia o funcionamento do DAC, com a entrada somente de servidores civis admitidos mediante concurso público. E o segundo grande propósito, logo após a sua criação, iniciar o projeto de privatização dos aeroportos, que a gente vem ainda cumprindo com esse propósito. Não terminamos ainda a privatização de todos os aeroportos brasileiros. Realmente não faz sentido algum o Estado, né, ser dono de um aeroporto, né? O Estado ele tem que determinar as regras de funcionamento, os regulamentos, e isso ser gerido pela iniciativa privada dentro de regras e padrões estabelecidos pelo Estado. Bom, dessa forma, com a criação da ANAC, tudo estava debaixo do Comaer, haveria de se dividir o bolo, né? Então, a ANAC absorve algumas atribuições do Comaer, tais como orientação e coordenação e controle da atividade de aviação civil, né? Isso passa toda a aviação civil ser controlada pela ANAC, passa a reger o sistema aéreo juntamente com o Comaer, né? Aí a gente lembra lá quando falou do SAC, quando o Comaer com o DCEA e com o CENIPA dão apoio ao SAC, né, para assuntos ligados à aviação civil, mas o DCEA com o controle do espaço aéreo e o CENIPA com os processos de investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos. A ANAC passa a ser conhecida como Autoridade de Aviação Civil e o Comaer, Autoridade Aeronáutica Militar. Então aí a gente pode, como um processo pedagógico, estabelecer a seguinte situação. Imagina, a aviação civil no Brasil, e ela tem dois braços. Um braço civil e o braço militar. Quem é o órgão que vai gerir o braço civil da aviação no Brasil? A ANAC. Quem é o braço que vai gerir a aviação militar no Brasil? O Comando da Aeronáutica. Ok? E, muito embora a gente tenha duas estruturas independentes, elas vão trabalhar, né, de forma harmônica, né? E lembrando que elas são independentes, mas dentro do SAC, como órgão central do sistema de aviação civil, a gente tem a ANAC. Ok? Muito bem, vamos lá, vamos prosseguir. Bom, então, em entendimento a mencionada lei complementar, foi então promulgada em 2005 a lei de criação da ANAC, né? Então, aí nasce a lei, nasce a ANAC através dessa lei, né, a 11.182 de 2005. E aí, mais uma vez ratificando, em 2006 o decreto 5.731 regula, né, o início do funcionamento da ANAC. Bom, dentro dessa divisão, as questões relacionadas ao espaço aéreo ficam a cargo do DCEA, né? As questões relativas à investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos fica com o CENIPA, né? E tanto o DCEA quanto o CENIPA estão sob a gestão e subordinação do Comando da Aeronáutica.
Bom, a gente tem aqui a infraestrutura, né, a estrutura organizacional da ANAC. A gente tem lá na linha superior horizontal todas as diretorias. Depois, de forma vertical, nós temos ali o gabinete de assessoria, a ouvidoria da ANAC. Depois a gente vem com todas as superintendências que vão operacionalizar realmente a atividade da ANAC. Ok? Cada setor da aviação civil está sob a responsabilidade de uma superintendência. Ok? Muito bem. Bom, nesse processo de transição da saída dos funcionários, né, dos servidores militares que mobiliavam o antigo DAC e a entrada dos novos servidores civis admitidos por concurso, a ANAC viu a necessidade de criar uma cartilha com diretrizes para que toda a regulação emanada a partir dali tivesse uma qualidade, tivesse um padrão, né? Porque aquele pessoal não tinha ainda tanta expertise como o pessoal da Força Aérea que estava lá já há bastante tempo. Então, tem aí o link, vocês podem depois olhar, isso é como informação, mas a ANAC, pensando numa qualidade regulatória, ela cria essas diretrizes para que os novos servidores se adaptassem a essa realidade. Bom, e as ações da ANAC vão se enquadrar nas atividades de certificação, isso é muito importante, são aqueles macroprocessos, fiscalização, normatização e representação institucional. Esses são os 4 macroprocessos onde toda a atividade da ANAC vai se enquadrar, ok? Bom, toda a organização, e a ANAC não seria diferente, tanto que nós vimos lá na sua visão, missão e valores, né? A ANAC mantém uma cadeia de valor, né, que vai estar afeta tanto a parte da regulamentação, certificação e outorga de serviço e fiscalização. Essa cadeia de valor tem a finalidade de padronizar a ação dos servidores da ANAC em cada uma dessas áreas, ok? Para que a agência trabalhe alinhada com aqueles valores que estão lá fixados na sua missão, visão e valores. Aqui a gente vê a representação da ANAC em todo o território nacional, né? Cada pontinho desse verde é o núcleo regional da aviação civil. Os pontos laranjas, o ponto laranja lá em Brasília é o centro de treinamento, né? E o pontinho vermelho, nós temos 3 representações regionais. Então, a gente vê que praticamente todo o território brasileiro ele tem uma representação da ANAC e, por exemplo, o estado de Tocantins, Maranhão, Piauí, que não tem nenhuma, os estados próximos ali, eles dão apoio a esses estados que ainda não têm uma representação da ANAC. A gente vê aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem um núcleo regional no Galeão e no Santos Dumont, né? Nós temos em São Paulo também 2 núcleos, um em Guarulhos e outro em Congonhas, né? E São Paulo e Rio de Janeiro, as representações regionais, uma em São José dos Campos, né? Que tem o objetivo de dar apoio a todo o processo de certificação industrial a partir aqui da nossa fábrica de São José dos Campos, da Embraer, né? E também uma representação regional em São Paulo, ok? Onde temos aí um dos maiores tráfego aéreos do Brasil, se não o maior. Bom, Instituto de Aviação Civil. O Instituto de Aviação Civil ele faz parte do nosso programa de curso, porém ele já foi extinto, né? Ele foi extinto, esse instituto ele foi extinto e agora ele faz parte de uma superintendência, que é a SEP, Superintendência de Estudos e Pesquisas e Capacitação, que tem o objetivo de desenvolver, coordenar a execução de programas de ensino e treinamento pessoal.
o Instituto de Aviação Civil, à época do DAC, era como se fosse um grande centro de treinamento do DAC e que tinha como objetivo a qualificação e capacitação do pessoal, né? Com essa nova reestruturação em superintendências da ANAC, né, a CEP, né, foi incorporada à Superintendência de Gestão de Pessoas, a SGP. Okay? Então, hoje, quem trata dessa parte de treinamento é a SGP. Atualmente, a capacitação da ANAC, né, público interno e para profissionais de aviação, né, e público externo, é feita no centro de treinamento da ANAC. Então, tudo isso centralizado a partir do centro de treinamento em Brasília para a capacitação de todo o pessoal, tanto interno quanto para profissionais do sistema de aviação civil, público externo. Aí uma imagem do centro de treinamento da ANAC lá em Brasília. Muito embora a gente tenha o centro de treinamento da ANAC em Brasília, as diversas superintendências em cada estado, elas também, nos polos de cada estado, elas também ministram treinamento pessoal. Tá? Então, nem sempre a gente tem essas atividades centralizadas lá em Brasília, no centro de treinamento da ANAC. Bom, ainda falando de capacitação, o centro de treinamento da ANAC, ele oferece cursos tanto na modalidade presencial quanto à distância, né? E também semipresenciais. É comum nas representações regionais o desenvolvimento de seminários e workshops com a finalidade de aproximar a ANAC com os seus regulados, né? A ANAC hoje tem a filosofia de, por ser um órgão regulador, uma autoridade de aviação civil, tem-se muito o estigma daquela visão fiscalizadora, punitiva, né? Então, o regulado ele sempre coloca o pé atrás quando vê a ANAC e recebe alguém da ANAC. Hoje a ANAC tem uma visão de proximidade com o regulado. Ela entende que para que a gente tenha realmente um sistema onde a segurança operacional esteja realmente em primeiro lugar, não é a briga de gato e rato entre ANAC e regulado, mas sim o somatório de forças. Então, um ambiente seguro, a segurança operacional é igual às ações da ANAC mais a ação do regulado. Então, essa é a grande filosofia que a ANAC vem passando hoje, e através desses seminários e workshops, a ANAC tem se aproximado cada vez mais dos regulados e estabelecendo esse vínculo de parceria para que se desenvolva realmente um ambiente seguro para a operação civil, da aviação civil no Brasil. Tudo bem? Bom, então tudo isso acontece lá no centro de treinamento. A gente tem várias formas de acessar esse tipo de capacitação. O próprio site da ANAC, a gente tem um link lá para capacitação. É possível você acompanhar, fazer a sua inscrição para algum curso. Lá você consegue acessar quais cursos são para o público interno, para o público externo, misto, e aí você tem aquela agenda de qualificação para o ano todo, você vai lá e pode escolher e se matricular. Em sendo selecionado, você recebe um e-mail confirmando a sua inscrição e, através de um ambiente de ensino à distância, você executa o seu treinamento. Muito bom, funciona muito bem, uma plataforma excelente. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos lá na plataforma à distância, no link de capacitação do site da ANAC. Bom, esses eventos estão aí listados, né? Tanto para a área de transporte aéreo, meio ambiente, segurança de voo, fator humano, né? Várias áreas, vários temas, você pode encontrar lá no link de capacitação para colocar-se como voluntário para executar esses cursos. Bom, com isso a gente termina essa aula, né, o assunto aviação civil no Brasil. Espero que tenha ficado claro para vocês a abordagem desse tema. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, a gente responde a essas dúvidas e a próxima aula a gente vai discutir sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, o CBAR. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.